Fala pessoal, meu nome é William Azevedo e eu vou estar compartilhando com vocês hoje um pouco mais da minha experiência, né, de como foi conseguir uma vaga como desenvolvedor de software no exterior, quais foram minhas atividades até chegar a esse passo, né, como que eu consegui e também compartilhar um pouco com vocês, né, como que foi o meu caminho para que vocês possam decidir então como, né, ajustar e trilhar o caminho de vocês também para atingir o mesmo objetivo. Então, bom, eu me chamo William Azevedo, como já mencionei com vocês. Eu sou egresso de engenharia de software da Unicesumar, formado em dezembro de 2018. Trabalho atualmente como senior software engineer na Liferay. Dei uma pesquisada para vocês conhecerem a empresa, é uma empresa bem legal. Estou atuando atualmente com tecnologias cloud, Google Cloud Platform, com Kubernetes, MongoDB Atlas e por aí vai. Tenho trabalhado com desenvolvimento de software há mais de 7 anos profissionalmente, né? Desde 2016. E desde 2017 trabalhando em projetos internacionais, desde 2019 trabalhando em Londres especificamente. Bom, primeiramente gostaria de pedir para vocês, né, curtirem aí uma página que eu criei no Instagram, DevLondres, que tem como objetivo justamente compartilhar essa minha experiência. É uma página que está no começo ainda, né? Tem poucos seguidores, tem alguns conteúdos ali e tudo mais, mas conforme vocês, né, forem seguindo a página, pedindo dicas e tudo mais, eu vou compartilhando com vocês. Então, lá no Instagram, DevLondres, bem facinho. E vamos lá, passar um pouquinho de vergonha na internet. Legal. A agenda dessa reunião, dessa conversa, na verdade, nessa apresentação, é mostrar para vocês, né? Dá para trabalhar fora do Brasil, né? Quais são os países que oferecem visto, como foi a minha experiência, quais são os vistos que são oferecidos, né? Os requisitos para conseguir esses vistos e como que vocês podem se preparar. Então, eu vou estar tentando abordar, né, esses tópicos aí e ajudar vocês de alguma forma. Bom, a primeira pergunta é: o desenvolvedor brasileiro, né, consegue vaga, né, de trabalho fora do Brasil, né? E a resposta é sim, com certeza, consegue. Dá pra fazer. Quais são as opções, né? Então, são algumas, né? Primeiro, você pode conseguir um trabalho remoto morando ainda no Brasil. Como vantagem disso, né? Você vai estar recebendo uma moeda estrangeira, convertida, obviamente, para o real, né? Mas um salário em moeda estrangeira, tem muitas empresas que fazem isso, seja em libra, em euro, em dólar, né? Você vai estar falando a sua própria língua no seu país, né? Você não vai ter que se adaptar, aprender uma língua diferente de um outro país. No entanto, você vai ter que falar inglês no seu dia a dia de trabalho, né? Por isso que eles vão te pagar um salário em uma moeda estrangeira, né? Porque você vai interagir com um time que vive em outro país e tudo mais. E você vai ter a sua própria cultura, idiomas, costumes culinários, vai poder ficar perto da sua família, né? Empresas que contratam, né, remoto, morando ainda no Brasil, né? Então, algumas de pessoas que eu conheço que fazem isso, né? BytesDev, Avenue Code, Liferay e também a Matera. Ah, mas também você pode decidir morar no exterior, né? Lá você vai ter acesso a novas culturas, culinárias, lugares, né? Se você gosta de viajar, essa é uma opção muito boa. Por exemplo, vagas na Europa, né? A Europa, comparada com o Brasil em proporções geográficas, ela tem ali mais ou menos o mesmo tamanho. No entanto, viajar dentro da Europa é muito fácil, né? Porque é muito barato e geralmente as viagens são curtas e bem pertinho, né? Você vai também receber em moeda estrangeira, no entanto, um salário ainda maior, porque você vai estar morando no país, né? Seja em libra, em euro, em dólar. Na minha opinião, você vai ter também oportunidades de crescimentos mais rápidas do que no Brasil. Em alguns casos, a gente vê que algumas empresas no Brasil elas são é, mais demoradas, né? Por exemplo, dar promoções, reconhecer crescimento. Essa foi uma experiência que eu percebi pessoalmente. Pode ser que não, que vocês não concordem com isso, mas enfim. Também vai ter acesso à tecnologia de ponta por preço acessível. Então aqui, né, os computadores, celulares mais de última geração, tudo super barato, acesso a cloud, a conhecimento, né, a plataformas de adquirir conhecimento são extremamente baratos, então vocês vão ter acesso a tudo isso com um preço bem mais acessível do que no Brasil, e contando que você vai estar ganhando
em uma moeda estrangeira, isso vai ser muito mais barato e muito mais fácil para comprar também, né? Bom, quais são as opções? Em Londres tem, por exemplo, a Bally's Interactive, que foi por onde eu vim, a antiga GameSys, mas também tem a JP Morgan Chase, né? Várias opções. Canadá, por exemplo, né? Vocês podem procurar sobre o VanHack. VanHack ele tem basicamente um grupo de headhunters, né? Que eles ligam, né, pessoas no Brasil que querem trabalhar com empresas no Canadá. Então tem centenas de opções aí, já vi vários casos de pessoas sendo contratadas e tudo mais. Então, deem uma olhada nessas opções. Quais países, né? Que países que você pode ir? Já vi pessoas sem inglês indo para Portugal e Espanha, então seria uma opção, né? Você falando português ou espanhol ali, você conseguiria vaga nessas áreas, nesses países. Com o inglês, o leque de opções é muito maior, né? Você pode ir para o Reino Unido, Suécia, Estônia, Alemanha, Bélgica, Canadá e até mesmo Estados Unidos. Então, muito mais opções tendo o inglês, né? O inglês acaba sendo um idioma de todos aí, né? Por mais que você more, por exemplo, numa Alemanha, né? Tem muitas empresas na Alemanha que contratam pessoas e que os escritórios só falam inglês. Isso é muito comum, então são opções boas também. Falando especificamente sobre dois casos. Esses dois casos foram casos que eu conheci de perto, vi, né? Então consigo compartilhar com vocês com mais propriedade. Londres, na Inglaterra, né? A Inglaterra, país na Europa, tem a libra esterlina como moeda, né? O capital é Londres, não faz mais parte da União Europeia. Para nós brasileiros isso é uma vantagem, porque significa que os europeus precisam passar pelo mesmo processo de visto que nós. Então eles acabam não saindo na nossa frente de uma certa forma com relação a obter vistos na Inglaterra, né? Antigamente, quando fazia parte da União Europeia, os europeus eles tinham mais vantagem, porque eles não precisavam de visto para ir trabalhar na Inglaterra. Então agora a nossa competição, de uma certa forma, está um pouco menor. Bom, tem muita cultura aqui, quem gosta de museus, filmes, livros, né? Cantores de toda parte, isso é muito bacana, é muito legal. Londres é onde eu moro, né? Desde 2019. Tem muita demanda também por profissionais de tecnologia. Então, muitas empresas, setor financeiro principalmente é muito agitado aqui, né? Tem empresas muito grandes como TransferWise, que é um hub de transferências internacionais, JP Morgan e Barclays, que são um dos maiores bancos aí de investimentos e também de contas pessoais no mundo. Então esses bancos, né, esse setor financeiro, eles têm muita demanda por profissionais de tecnologia, eles acabam contratando muitas pessoas. Também Tallinn, na Estônia. Provavelmente vocês nunca viram falar da Estônia, é um país bem pequenininho, né? No corner quase ali da Europa, né? Faz divisa com a Rússia, é o país membro da União Europeia, tem o euro como a sua moeda. A capital é Tallinn, uma cidade no estilo medieval, já estive lá por uma semana, cidade muito bonita. Neva pra caramba também, pra quem gosta de neve e frio aí, um lugar legal. E é um país que é referência em tecnologia na Europa, né? É um país que tem muita demanda por profissionais de tecnologia também, tem muitas empresas, é um país que é totalmente tecnológico, digamos assim, né? O governo é tudo informatizado e tudo mais, votação e tudo mais. Eu separei especificamente para vocês duas notícias aqui que fala sobre a Estônia e como ela se tornou um hub de tecnologia para a sociedade. Então é muito bacana darem uma olhada nesses dois links aí, que vocês vão ter uma visão importante e interessante sobre a Estônia. Tem muitos brasileiros trabalhando na Estônia com tecnologia, vários mesmo. E, como eu disse, muita oportunidade de trabalho também. Como que foi a minha preparação, né, para mim conseguir essa vaga no exterior? Como que foi isso? Bom, eu sempre gostei de programar. Então, desde 2008 foi quando eu tive meu primeiro computador. Eu tinha 15 anos, era um computador bem velho, rodava ainda o Windows 95. Não lembro qual era o processador desse computador, mas era um computador bem antiguinho. Tive contato com programação em 2009, com 16 anos. Comprei um computadorzinho melhor, comecei a programar em Delphi 7 ainda, muito tempo atrás. Alguns de vocês talvez ainda trabalhem hoje em dia com Delphi, né? Eu sei que Maringá, por exemplo, né, tem muitas empresas que têm ainda demanda por profissionais com Delphi, então foi assim que comecei lá atrás. Fiz um curso de programação logo em seguida, né? Delphi, Oracle.
Fiz estágio numa das empresas que eu trabalhava, com Delphi, quando eu tinha 17 anos. Era como se fosse um estágio, né? Eles sabiam que eu gostava de programar, que eu sabia trabalhar, que eu sabia programar. Eles tinham necessidade por alguém lá para ajudar numa demanda específica. Então eu trabalhei mais ou menos por 1 ano e meio aí com Delphi lá, aos 17 anos. Teve um limbo, fiz outras coisas na minha vida, né? Mas voltei aos estudos da área de TI novamente em 2015, Java, né? Antes disso eu já tinha trabalhado como técnico de suporte, né? Com máquinas e tudo mais, mas Java mesmo eu comecei a estudar em 2015. A primeira oportunidade que eu tive com Java foi em 2016 e daí em diante várias outras linguagens, Shell Script, JavaScript, TypeScript e por aí vai. Bom, sempre tive um forte desejo de falar inglês, né? Comecei a aprender inglês por conta, né? Desde os 17 anos. Nunca tive cursos particulares ou coisa assim. Fiz um trabalho voluntário por um tempo, onde eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de outros países que também trabalhavam voluntariamente. E isso me ajudou a aprender, a desenvolver o inglês, conversando com eles e tudo mais. Foi muito bacana. E então comecei a trabalhar como professor de inglês na The Place English School. The Place English School. Uma escola com um preço bem acessível, com uma forma didática, material didático muito interessante, né? Dei uma pesquisada, quem sabe vocês possam gostar do método deles voltado à conversação. Estudar sempre foi a chave. Comecei com graduação, né, de engenharia de software em 2015. Na verdade, antes disso, lá em 2009, eu já tinha feito um curso, né, um curso técnico de programação em Delphi e Oracle. Né? Durante a graduação, participei de muitos hackathons, projeto integrador, escola de TI, estudo pessoal também, né? Projetos à parte, né? Pessoais nos fins de semana. E, em paralelo com isso, trabalhando como programador Java durante a minha graduação. Meu foco, eu gostava de duas coisas. Eu gostava de inglês e eu gostava de programação. Então eu queria que juntasse as duas coisas de uma certa forma. Eu sempre quis isso, né? Então em 2017 eu comecei, né, trabalhando para a Matera. E na Matera, a Matera fazia outsourcing, né, de alguns profissionais dela para empresas internacionais. Então, em 2017, antes de terminar minha graduação, eu já trabalhava para a Matera, para projetos internacionais, projetos muito interessantes e que acabaram, de uma certa forma, me dando uma certa experiência que eu precisava para atuar fora, né, e também, de uma certa forma, um conhecimento, um portfólio interessante. E em 2019, então, surgiu a oportunidade para GameSys. 2019 eu tinha acabado de me formar. Foi bem mesmo depois da minha formação. Eu mudei então para Londres e comecei a trabalhar na Bally's, que agora se chama, que antes se chamava GameSys. Como que eu consegui? Como que foi esse processo, né? Eu vou compartilhar com vocês uma timeline aqui. Eu tive um contato com o recrutador em junho de 2018. Né? Foi o primeiro contato com ele, eu ainda estava fazendo a faculdade. Falei, olha, não tem como, né, fazer um processo seletivo agora, eu ainda não me formei, mas eu estarei disponível em janeiro de 2019, se você se interessar, né? Em janeiro de 2019 ele entrou em contato comigo novamente, né, e ofereceu então para fazer parte desse processo seletivo para GameSys. Foi quando eu comecei, né? As entrevistas começaram em janeiro, eu recebi a oferta então em fevereiro, demorou mais ou menos ali um mês com esse processo seletivo. O processo seletivo foi composto de entrevistas por telefone, técnicas, né? Por entrevistas de videoconferência também técnicas, também sobre cultura e tudo mais, e também desafio de código, né? Tive que fazer então uma prova do IELTS, né? Isso é um requisito para você conseguir um visto de trabalho no Reino Unido. Você precisa provar que você tem um certo nível de proficiência em inglês, né? Você precisa desse resultado dessa prova. O IELTS não é a única prova que oferece, existem outras provas que podem ser aceitas também, mas eu fiz a prova do IELTS em abril de 2019, né? E depois, com o resultado da prova, com todos os documentos, eu fiz então a aplicação para o visto em junho de 2019, né? E demorou mais ou menos uns 30 dias ali. Em julho de 2019 eu já me mudei para a Inglaterra. A GameSys me ajudou com pacote aéreo, né? Então voos para mim, para minha esposa, também com um mês de hospedagem, né? E mais algumas coisas que foram necessárias. Então foi bem bacana. Precisei também pagar o visto da minha esposa. O meu visto foi coberto.
E o meu visto, na verdade, foi coberto 50%, eles pagaram 50% para mim, eu precisei pagar os outros 50%, mais o visto da minha esposa, mais taxas de saúde e tudo mais. Ah, e me mudei, então, para lá em julho de 2019. Ah, então, fui trabalhar como software engineer na Bally's Interactive, né? O setor de apostas, o setor de apostas na Europa é muito grande, né? Tem muitas empresas de tecnologia nessa área e a Bally's Interactive é uma delas, né? Na época eu fui ganhando um salário de 50 mil libras por ano, 3 mil libras e meia líquidos por mês, isso há 4 anos atrás, eu já ganhei bem mais do que isso, e também um bônus anual de 10%. Quais são os vistos e requisitos para trabalhar em UK? Bom, na minha época era um visto chamado Tier 2, agora, né, recentemente esse visto foi remodelado e agora se chama Skilled Worker Visa. Então, o visto para trabalhador qualificado. Esse é um visto oferecido pelo Home Office e permite que você more e trabalhe em UK para um empregador aprovado. Então, você vai passar por um processo seletivo na empresa, você vai, né? A empresa vai demonstrar o desejo em contratar você, ela vai avisar o governo, olha, quero contratar fulano de tal, gostei do trabalho dele. Então, o home office vai analisar essas condições do trabalho, vai ganhar quanto, vai fazer o quê, né? Esse trabalho pode ser, esse trabalho é um trabalho da lista aprovada, não é? E baseado nisso, ela vai dar o visto para o trabalhador. Geralmente o visto é emitido com um período de 3 anos. Depois de 3 anos ele pode ser renovado novamente. Com 5 anos morando na Inglaterra, com 5 anos de residência na Inglaterra, você pode aplicar para residência permanente, onde você recebe um visto de residência permanente, vivência permanente na Inglaterra. E com 6 anos de residência na Inglaterra você pode aplicar para a cidadania britânica, se tornar British. Quais são os requisitos? Eu fiz aqui uma tabelinha de requisito e solução para esse visto, né? Então eu estou falando especificamente sobre o Skilled Worker Visa, que é um visto para ir para o Reino Unido. Cada país pode ter um visto diferente, com regras diferentes, mas estou falando sobre a minha experiência, onde eu tenho propriedade em compartilhar. Bom, um dos requisitos, você precisa comprovar proficiência de inglês no nível CEFR, no nível B1, né? Uma das provas que comprovam esse nível é o IELTS e o QVI. Você precisa de uma nota 4 overall, então 4 em listening, speaking e understanding e tudo mais. No nível 4 no mínimo, para você retirar. Não lembro até quando vai essa nota, eu sei que 4 é o mínimo que você precisa. Você precisa trabalhar para um empregador aprovado pelo Home Office, então não é qualquer empresa na Inglaterra que pode te contratar. Essa empresa ela precisa ter uma licença do governo para poder contratar profissionais de outros países. Tem um sitezinho, o K-Tier Sponsors, que ele dá mais ou menos uma lista ali de pessoas. É um site, digamos assim, open source, né? Feito para dar uma noção de quais empresas no UK têm essa licença, e aí você pode então focar os seus objetivos, as suas procuras de vagas, aplicações e tudo mais nessas empresas. Você precisa de um certificado de patrocínio do seu empregador, o chamado COS, certo? Esse certificado de patrocínio vai ser emitido pelo seu empregador quando ele for te contratar. Então, assim que vocês decidirem tudo, assinarem contratos e tudo mais, ele vai mandar esse documento para você, que é com esse certificado que você precisa aplicar para o seu visto, né? Você precisa ter esse certificado. Sem esse certificado, você não consegue aplicar para um visto de trabalho, certo? O seu trabalho deve estar na lista de trabalhos aprovados pelo Home Office, né? A área de TI, desenvolvimento de software, trabalhos relacionados a software estão na lista de trabalhos aprovados, mas ali também tem uma lista que você pode acessar e ver então esses trabalhos, né? E o salário deve ser maior do que um salário mínimo aprovado para a sua profissão. No caso de TI, é estipulado 26.640 libras, então você precisa ganhar no mínimo isso, né? Tem umas regrinhas que fazem você pagar um pouco, poder ganhar um pouco menos do que isso, mas você não vai querer ganhar menos do que isso, né? Então isso é tranquilo. De todas esses requisitos aqui, os mais importantes são o inglês, que só depende de você, e o certificado de patrocínio, que você vai encontrar a empresa
a empresa vai querer te contratar, então ela vai te dar o certificado de patrocínio. Esses dois são os requisitos principais, basicamente, né? Se a empresa te der um certificado de patrocínio, significa que o seu emprego já está na lista de trabalhos aprovados e significa que o seu salário também já é maior do que o mínimo para a sua profissão. Então foquem nessas coisas. Conseguir passar no processo seletivo de uma empresa que te ofereça a vaga e também passar no IELTS no nível 4. Habilidades essenciais, né? Quais são as habilidades que você pode ter para você chamar a atenção de empresas no UK, por exemplo, ou fora, que façam eles quererem te contratar, né? Então, assim, os hard skills, né? As habilidades técnicas, elas são a chave para você conseguir esse emprego, obviamente. Ninguém vai contratar você para você ir lá falar inglês. Eles querem te contratar porque você tem uma experiência, você tem conhecimento em determinada linguagem, em determinado padrão de projeto, em determinada ferramenta, e eles precisam de pessoas que têm essa habilidade, então por isso que eles vão te contratar. Então, aqui, sugestões genéricas, né? Sem puxar sardinha para uma ferramenta X, Y ou Z. Você precisa ter domínio em no mínimo uma linguagem de programação, domínio nos frameworks e bibliotecas principais dessas linguagens. Cada linguagem vai ter centenas de bibliotecas e frameworks. Quais são os principais? Quais que você vê que estão em demanda? Né? Quais que você vê que são os que todo mundo fala, todo mundo usa, todo mundo quer? Certo? Domínios em práticas de testes automatizados. Testes automatizados são muito importantes, eles levam qualidade de software muito a sério, então você precisa ser bom em escrever testes automatizados. Domínio em databases relacionais e não relacionais, importantíssimo, você precisa saber SQL, você precisa saber NoSQL também. Versionamento de código, super básico, né? Nada de diferente ali. Então, esses são o core, digamos assim, né? Você precisa ter essas habilidades aqui. Bom, códigos, né? Coisas que são importantes saber sobre código. Clean Code, Solid, Enterprise Integration Patterns, Design Patterns, são coisas, princípios, né, fundamentais aí para escrever um código bom. Então são coisas que vocês podem, né, estudar, vocês devem estudar. E também tenha em mente que você precisa focar em coisas diferenciais, não só o core, você precisa saber coisas a mais, porque isso vai valorizar mais o seu currículo, né, e vai levar e mostrar mais a sua experiência para esses recrutadores, para essa empresa, né, e vão ver você como um profissional diferencial. Então, coisas que eu sugiro, por exemplo, conhecimento mínimo em um cloud provider, AWS, Azure, GCP. Hoje em dia, muitas empresas estão adotando o cloud, então é importante que você tenha conhecimento, né, de como um cloud provider funciona, quais são os principais serviços, virtual machines, networking e por aí vai. Conhecimentos avançados na linguagem que você escolheu. É interessante isso, super interessante, né? Então, por exemplo, entender de multithreading, HIP, por exemplo, caso você trabalhe com Java. Padrões de arquitetura, por exemplo, microserviços, são coisas muito, muito valiosas. Muitas empresas hoje em dia aplicam microserviços na sua arquitetura, então é importante conhecer esse padrão de arquitetura. Por exemplo, orquestração de containers, também essencial. Muitas empresas estão migrando para container, estão migrando para cloud e Kubernetes, e também OpenShift estão se tornando assim as principais soluções nessas áreas. Então é interessante que você entenda o mínimo, pelo menos, de como essas plataformas funcionam, como você pode utilizar elas. Coisas interessantes também, infraestrutura como código, Terraform, Puppet, Ansible, né? Levantar toda uma infraestrutura e ter tudo isso versionado como código para que você possa replicar esse mesmo workflow rapidamente em outras ocasiões. Shell Scripting, Linux Scripting, muito importante entender Linux de uma forma geral e também saber como, né, utilizar o sistema operacional, fazer scripts com ele. São coisas diferenciais aí que vão chamar a atenção para você. Legal? Bom, como que você se prepara para ser aprovado no processo seletivo? Estou falando do processo seletivo em específico agora. As etapas. Então, geralmente, processos seletivos internacionais vão ser, né, vão ter como foco ali o contato inicial com você, alguém vai vir atrás de você. No meu caso, um headhunter veio atrás de mim, eu não apliquei para vagas, ele encontrou o meu perfil e então me contatou. Geralmente vai ser composto por contato inicial, por telefone, e-mail, entrevista técnica por telefone, desafio de código, entrevista técnica final e
por fim, a proposta, né? Basicamente isso que vai funcionar. Tudo isso vai ser conduzido em inglês, então você precisa estar confiante no seu inglês, né? Em falar, em compreender. É normal que você não vai compreender tudo, né? Não é esperado que você compreenda tudo, mas é esperado que você, quando não compreender, né, saiba como contornar a situação e perguntar de uma outra forma para que a pessoa explique aquela coisa de outra forma. É importante você praticar como que você vai falar sobre as tecnologias em inglês, porque uma coisa é você ter tudo isso em português na sua mente, outra coisa é você traduzir isso para você falar de uma forma que um gringo vai entender, né? Então é muito importante isso. Bom, em fases, né? Fase -1. Comece pela fase -1. Estudar inglês sempre. É muito importante. Você vai falar inglês o tempo todo. Você vai se comunicar por meios escritos em inglês e tudo mais. Então você precisa de inglês. Não tem escapatória, né? E você precisa pelo menos do nível 4 em cada uma das habilidades, né? Do IELTS do KVI. Então, não tem escapatória. Se você quer, né, essa vaga internacional, você precisa falar inglês. Isso vai te ajudar em muitas outras coisas na sua vida, vai te abrir muitas outras oportunidades. Eu sempre digo que muitas oportunidades que eu tive foram por causa do inglês. E as coisas foram se encaixando e acontecendo, né? O importante também é o seguinte, você vai fazer uma prova, e essa prova ela tem toda uma estrutura, toda uma forma, né? É importante você entender como que essa prova funciona, então procure manuais, procure, né, entender como que é a estrutura da prova para que você chegue lá e não se perca e tire uma nota ruim devido a você não ter entendido como que essa prova funciona. Tenha portfólios em inglês. Eu sempre tive, desde sempre, LinkedIn e GitHub sempre foram em inglês, né? Como eu sabia que essa era a minha intenção, né? A intenção era conseguir um trabalho para fora. Sempre esses caras foram em inglês, todas as minhas experiências e tudo mais. O LinkedIn, sempre coloquei palavras-chave. As palavras-chave do LinkedIn eram sempre as minhas habilidades. Então, se eu sabia, sei lá, por exemplo, microserviços em Java, né? As palavras-chave que eu ia utilizar seriam microserviços em Java, Kubernetes, Shell Scripting, Linux e por aí vai. Sempre fazendo bastante referência a essas palavras-chave no meu perfil. Vocês vão achar o link do meu perfil lá no meu Instagram, se vocês quiserem dar uma olhada. Não é tipo o melhor perfil, mas pelo menos vocês conseguem ter uma noção ali de o que vocês podem colocar ou não. GitHub, sempre fiz vários projetos pessoais, né? Sempre compartilhei esses projetos no meu GitHub de forma pública. Os códigos sempre foram escritos em inglês, isso facilita para que pessoas de fora, quando forem ver o seu código, entender o que está acontecendo ali, né? Se você escrever coisas em português, pode ser que não faça sentido para eles. Então, né, tenha isso bem demarcado, né? Faça o seu marketing aí em inglês. Empregadores e vagas em potencial. Então agora você começa, ok, você tem o seu inglês, você está, né, se preparando ali. Quais são os empregadores, né, que vão poder fazer esse sponsorship para você de visto? Então já sabe quais são eles, procurem, né? Utilize, por exemplo, aquele site, o Tiers Sponsors. Dê uma olhada quem são os empregadores. E então vá nos perfis, por exemplo, do LinkedIn, do Glassdoor, do Indeed, desses empregadores e olhem por vagas nas cidades que vocês pretendem. Então, se você está almejando para uma vaga em Londres, olhe quais são vagas em Londres que têm as suas habilidades, que pedem como requisito suas habilidades. Né? Por exemplo, eu sou programador Java. Então, eu vou procurar por vagas de programador Java em Londres, na empresa, por exemplo, GameSys, certo? Então, utilize essas ferramentas de busca para vocês listarem, né, essas opções. Procurem em vários lugares. Tentem fazer, então, contato com pessoas também que já conseguiram, né, emprego antes para vocês, né, compartilharem experiências uns com os outros. Enfim, né, o seu objetivo é listar as empresas e também listar as vagas. Depois você vai, né, fazer a parte de qualificação para as vagas. Por isso que você já pode começar a procurar a vaga agora, porque você precisa saber quais são as qualificações para aquela vaga e você precisa, quem sabe, de um tempo para você se preparar. Então, estude os requisitos dessa vaga,
aprimore o seu conhecimento e as suas habilidades naquele requisito, procure várias vagas relacionadas aos nichos que você quer e tente encontrar coisas que são incomuns entre essas vagas. E essas coisas incomuns que vão estar nessas vagas, elas são comuns porque elas são essenciais para quem trabalha naqueles vagas específicas, né? Naquelas posições específicas. Então, significa que são coisas que você precisa dar mais ênfase no seu estudo e na sua experiência para que você consiga, então, cumprir aquele requisito. Certo? Então, novamente, estude os requisitos das vagas e aprimore o seu conhecimento e as suas habilidades nesses requisitos. Se você vê que tem muita vaga que está pedindo, por exemplo, sei lá, experiência com Spring Boot, por exemplo. Ok, vou lá, vou aprender Spring Boot. Está falando muito sobre, sei lá, Kubernetes. Muito Kubernetes. Então, vou lá, vou estudar sobre Kubernetes. E por aí vai, né? Procure as vagas, saiba quais são os requisitos e procure se qualificar nesses requisitos, fazer projetos pessoais, né? Enfim, fazer isso. Quais são as ferramentas que você tem para isso? Então, por exemplo, primeiramente, seus professores e seu curso, né? Conversem com eles, falem que vocês estão procurando aprender determinada tecnologia e eles vão poder, quem sabe, te dar um norte, pelo menos, de como que vocês podem aprender determinada tecnologia. Plataformas, Udemy, Coursera, LinkedIn Learning, plataformas em português também, né? Esses 3 que eu mencionei ali geralmente são em inglês. Tem cursos em português também, mas enfim, já vá praticando, né? Vá comprando cursos nessas plataformas. Nem tudo que você vai querer aprender o seu curso da faculdade vai cobrir, então você precisa ter essa noção de que você vai precisar estudar coisas por fora também para que você consiga cumprir requisitos, certo? Talks cheap, show me the code. Vai chegar o momento que você vai ter que então entregar um desafio de código nessa sua experiência, nessa sua entrevista. E não tem outra, né? Você vai ter que escrever esse código. Nada de pedir para ChatGPT escrever código para você ou qualquer coisa assim. Então você vai aplicar para essa vaga e vai entregar esse desafio no código. Então, dê o seu melhor nessa parte do processo seletivo, né? O código é essencial. Às vezes você pode não ter sentido que você foi muito bem, talvez na entrevista por telefone, né? O seu inglês não foi muito bem. No entanto, você ainda pode mostrar o seu talento, a sua habilidade mesmo no código, entregando, né? Sempre tenha em mente o seguinte: você precisa cumprir os requisitos que eles pedem. Então, seu software precisa ter os requisitos funcionais que são necessários, né? Mas você precisa fazer isso utilizando as melhores práticas que você souber, certo? Então, assim, vá além do que te pedirem como desafio, certo? Pediram para você fazer um projeto que faz XYZ como requisito funcional. Ok, quais são os outros requisitos não funcionais que você vai fazer? Foque em terminar os requisitos funcionais primeiro e depois pense em outros requisitos funcionais. Pense em arquiteturas, pense, por exemplo, em melhores práticas que você pode aplicar para você entregar aquele código, para você mostrar que você tem essa experiência. Se você não fizer isso, eles podem não saber que você tem essa experiência e achar que seu conhecimento é limitado àquilo. Então, tente, né, o seu melhor para você entregar o melhor código que você vai conseguir, com a melhor arquitetura, com a melhor, sei lá, definição, os frameworks e tudo mais, bem bacaninha, tudo redondinho. Quando você for fazer a entrevista, estude a vaga. Você vai saber quais são os requisitos daquela vaga e você prepare para responder perguntas relacionadas àquelas vagas, àquela entrevista. Então, tipo assim, você está falando sobre Java, você está falando sobre, sei lá, microserviços, ok. Quais são as perguntas que eles vão fazer sobre aquilo? Se prepare para possíveis tópicos, certo? Então, tipo, eu já tive experiências de entrevistas onde, tipo, eu mencionei, eu gosto muito de arquitetura de microserviço. O cara, vamos explorar isso então. E o cara começou a fazer um monte de perguntas sobre microserviços. Por que usa, quando não usar, quais são os benefícios, quais são os malefícios, né, e tudo mais. E eu tive que ir respondendo tudo isso, entendeu? Então, às vezes eles vão pegar num ponto específico ali, numa habilidade essencial e vão, né,
fazer várias perguntas sobre aquilo e você tem que estar preparado para você responder. Mas acima de tudo, sempre esteja calmo e sempre responda essas perguntas de uma forma alegre e de uma forma positiva. Não demonstre medo, não demonstre, né, pavor ali e tudo mais, que isso pode atrapalhar essa experiência que você está tendo. Vistos, né? Essa parte, então, depois que você se preparou para a vaga, recebeu a proposta de emprego e tudo mais, é a parte de aplicar para o visto, né? Basicamente, se resume uma aplicação online que você tem que fazer, né? Colocar documentos pessoais, colocar, né, número de passaporte, por exemplo, coisas assim. Geralmente você vai ter que ir até um consulado britânico ou alguma empresa terceirizada que trabalha para o consulado britânico para entregar documentos físicos, como por exemplo o resultado do seu IELTS, o certificado de sponsorship e por aí vai, né? E aí você vai ter que pagar taxas, são várias taxas, não são baratos, né? Eu coloquei o link para vocês lá no Skilled Worker Visa. Tem várias taxas que vocês precisam pagar, por exemplo, com relação à saúde. Se eu não me engano, tá em volta aí de umas 600 libras por ano. Se você vai fazer um visto de 3 anos, você já precisa pagar essas taxas por 3 anos. Então 600 libras vezes 3 aí. A empresa geralmente vai pagar a sua passagem aérea, por exemplo, a sua hospedagem inicial, mas você ainda precisa de dinheiro para você se locomover no primeiro mês, você não vai ter um salário até 30 dias, você precisa de dinheiro. Então, tudo isso faz parte, né? Juntar um pouco de dinheiro para você conseguir viver o primeiro mês lá, quem sabe pagar o seu visto também. Tudo isso pode ser conversado com a empresa, você pode falar, eu prefiro que vocês paguem esse visto ou o quê. Tudo isso vai fazer parte da negociação de vocês, mas tenham em mente que tem muitas taxas e vocês precisam procurar certinho, olhar no site do governo quais são essas taxas para vocês terem uma noção. O site do governo é bem simples, você consegue ver uma lista completa, mas vai estar por volta disso aí, 600 libras por ano de visto, então 3 anos, então 600 libras vezes 3, e mais umas 700 libras mais ou menos aí, que é a taxa do visto em si, certo? E a parte final, to the glory, quando você realmente muda para o país e começa a trabalhar e viver a cultura, o idioma e tudo mais. Essa parte é a parte mais bacana, é a parte que era a meta mesmo, né? Bom, eu não vou tocar nessa parte, mas tem aqui algumas listas aqui de salários e tudo mais que vocês podem ver, custo de vida em Londres, salário para desenvolvedor pleno, salário para desenvolvedor sênior, para outros níveis, né? E um resuminho aqui, basicamente, para vocês. E aí vocês analisam, ver se isso faz sentido para vocês, não fazem, ver se ainda é o que vocês querem ou não. Mas enfim, para terminar, gostaria de compartilhar com vocês que para mim foi uma experiência muito positiva. Tenho gostado muito de viver aqui, já fazem 4 anos que eu vivo na Inglaterra. Por enquanto, não tenho pretensão de voltar a morar no Brasil. Gosto muito do Brasil, vou todo ano. Sempre estou viajando, vendo família e tudo mais. Mas também me adaptei muito bem aqui. Os salários são muito bons, como está mencionado aqui, né? Esses salários que estão mencionados aqui são salários médios, né? Vocês podem muito mais do que isso, com certeza. E dali, chegando aqui, as oportunidades são imensas, né? Vocês podem trocar de empresa, né? E trabalhar em outras empresas. O visto também cobre, por exemplo, caso vocês sejam casados, né? O cônjuge de vocês, quem estiver acompanhando com vocês, também terá um visto de trabalho e essa pessoa também pode trabalhar aqui. E o visto do cônjuge ele ainda é mais flexível, porque o cônjuge não precisa trabalhar necessariamente para uma pessoa aprovada. O cônjuge tem um visto muito mais flexível que ele pode trabalhar basicamente em qualquer coisa. Com restrições ali talvez na área da saúde, mas isso é muito legal, porque aí, né, você é casado, 2 pessoas trabalhando, né, a renda é muito maior. Enfim, são várias possibilidades e oportunidades e daí para frente. E para quem deseja, né, conseguir também uma cidadania europeia, o Reino Unido oferece essa cidadania também. A partir de 6 anos morando na Inglaterra você pode aplicar. E, bom, é isso aí. Espero que tenham gostado do conteúdo e até uma próxima.